Apresentação, Melk Silva. Estou de volta nessa manhã maravilhosa nos estúdios da Alfa. Que tá... Vem cá, você pessoal que tá aqui dentro pode dar um glorioso aí, Melda, pode? Glória! Que maravilha para você que tá ligado na 107,5. Pastor Chaves, bom dia, graça e paz, Pastor Chaves. Graça e paz, bom dia, Pastor Melk, bom dia a todos esses ouvintes maravilhosos e essa equipe maravilhosa, os colaboradores aqui da Rádio Alfa FM. Rapaz, Hoje o dia tá mais bonito aqui, né, Pastor? Tá claro, diferente, olha né? só, a pastora Elizabeth já está aqui. Pastor Altair já está presente. A mulher do Coração Novo também está presente. Coração zero em folha. Eu tenho um filho de 7 anos, nem o coração dele é tão novo quanto o da minha esposa. Da Aliás, se Deus não me desse um fígado novo, eu estaria morto hoje. Sepultado. Com certeza. Estávamos tentando consolar a viúva missionária Eu Denise. ainda vou contar o porquê. Eu estive internado 19 dias, você sabe disso. Se o fígado não é novo, eu não resisti. Tá bom. Porque o Senhor foi muito claro usando a missionária. No primeiro momento, ela sabia que o Senhor ia operar. Eu estava lá, o senhor foi para ver o milagre da Beth E recebeu do Senhor junto. Que maravilha. E eu lembro que a missionária falou assim, olha, vamos ver o que o senhor vai tirar. De repente ela falou, o senhor já está operando, e é o fígado. E ele tirou aquilo que estava pior, aquilo que ia matar. É verdade. Porque Deus, igual da minha esposa, a primeira cirurgia que Deus fez da vida da minha esposa foi o líquido do pulmão. Porque Deus vai primeiro naquilo que ia matar a pessoa, Deus sabe. Mas alguns questionam, por que ele internou? Não, Deus vê lá na frente. É a soberania, né, que o senhor gosta de pregar por ninguém. Ele vê o que nós não vemos. Sem dúvida. Oh, maravilha. Bom, Amém, gente, daqui a pastor. pouquinho vou começar com a pastora Elizabeth contando as suas experiências, os seus mistérios. Que benção. É uma coisa gostosa, né, rapaz? Benção, A gente trazer pastor, aqui. muito benção. E eu só fico lamentando porque tem gente que não crê ainda, né? Dos dons de maravilha que Deus pode dar a quem Ele É quiser. verdade. Pastor, quem não crê está perdendo, porque assim, eu lembro que há uns 3 ou 4 anos atrás, um irmão me encontrou na rua, sem saber de nada, falou assim, pastor, já quero falar com o senhor. Eu via o Senhor, o Senhor vindo até a ti, entregando bênçãos muito grandes. E o Senhor abria a mão e aquilo era distribuído para muitas pessoas. E eu não tinha noção. No momento de maior dificuldade da minha vida, após a minha conversão, que foi a minha esposa morrendo, quase que eu já ficando ali viúvo, o Senhor curou de tal forma que deu uma mudada na nossa vida espiritual, ministério, história. Hoje eu posso dizer que eu tenho cobertura ministerial, porque é difícil encontrar hoje gente séria, íntegra, que não comercializa o evangelho, que não pega atalhos e que tem o que agregar a gente. Então eu posso dizer sem dúvida que o pastor Altair e missionária Elizabeth são nossa cobertura ministerial. Em todo letreiro que já está saindo novo da Vinde Amados Meus, inauguramos agora em Itaperuna, tem um pouco que já chegou, pastor Everson, Nildes, Denite, que estão nos ouvindo. Bem-vindos! Todo o pessoal agora já está lá, sai cobertura espiritual, Igreja Evangélica Graça de Cristo, são a cobertura da Vinde Amados Meus. Maravilha. Então hoje, e depois disso, quantas pessoas já foram curadas, tumores, artérias, e através, eu falo assim, glórias a Deus, porque o dia de dor nosso se transformou num dia de bênção, não só para nós, mas para muitas pessoas. Eu falo assim, se a Beth não tivesse ficado doente, tudo isso não teria acontecido. Então eu glorifico a Deus, que até na dor, nós vemos as marcas digitais de Deus. Eu costumo dizer sempre, o homem e a mulher de Deus, ele caminha com as marcas digitais em todos os momentos da vida dele, até no momento de luta. Porque isso serviu para mudar a história de muitas pessoas. Glórias a Deus por isso. Muito bem, estou recebendo aqui pastor Altair, que é o pastor presidente da Igreja Missionária Igreja Evangélica Graça de Missionária Cristo. Graça de Cristo. Lá na quadra 8, Celândia Norte, não é? Exatamente, Brasília. essa é a sede, porque A sede. eles têm hoje 9 igrejas entre Brasília, Distrito Federal, Goiás, interior do Rio, e tem mais 3 que é a Vinde Amados Meus, que tem uma aliança, lá dentro do Estado da Graça de Cristo, está lá, Vinde Amados Meus. Que nós, inclusive, hoje nós entregamos, não foi eles que pediram, nós decidimos, porque para oficializar não há aliança sem comprometimento e entrega. Tem muita gente, eu tenho uma aliança, mas não quer fazer a sua parte. Aí complica. Então eu entendi, se todas as congregações e filiais deles têm uma prática, nós fizemos essa prática. Que bem. Hoje a Vinde Amados Meus é dizimista do Ministério Graça de Cristo, para que a gente oficialize aqui na terra, para que Deus ligue nos céus. E hoje eu estou debaixo da cobertura desse homem de Deus que está aqui ao meu lado. Maravilha. Pastor Altair. Pastor Altair, bota o microfone aqui para ele. Senta ali, pastor. Que bom, prazer em tê-lo conosco nesta manhã. Eu conheci o irmão lá em Brasília, o seu ministério, fui na sua casa, deitei e rolei, né? Olha, bota um pouco mais perto do microfone. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Melk, os irmãos todos que se encontram aqui, sua esposa Denise, missionária Denise.
e também a todos os ouvintes da Rádio Alfa, né? Vamos aí. De Austin. Glória a Deus, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e de poder participar aqui desse programa maravilhoso com esse grande homem de Deus, o pastor Melk. Pastor, vamos aproveitar a bênção. Já teve mensagem hoje, mas eu não posso deixar o senhor passar sem trazer para nós uma palavra da parte de Deus. Os ouvintes em casa estão sedendo pela palavra, o grupo está aqui presente também, inclusive eu. Então, por favor, aí uns 10 minutos aí da mensagem para nós aí, fala o que Deus colocar no coração. Fica à vontade. Olha, pastor, eu creio que por Deus mesmo, por o que eu vou falar, porque eu não preparei nenhuma mensagem, eu não sabia o tema, se bem que o nosso tema sempre é Jesus, é o nosso tema. É verdade. Mas eu vejo, eu sinto, pastor, que a necessidade muito grande das pessoas que não creem. Esta palavra aqui que eu vou passar agora é para dois tipos de pessoa: para aquele que crê e para aquele que não crê, porque a palavra é para os que creem e também os que não gostam, os que não creem também, né, poder ouvir e passar a crer, né, porque o amor de Cristo, né, é incomparável, é imutável. O amor de Cristo é muito grande e Ele ama a todos, né? Ele ama o que crê e ama também o que não crê. Mas Ele quer que todos creiam, né? Portanto, o Senhor tem-nos essa novidade que vocês têm comentado, que vocês têm falado aqui na rádio, que tem anunciado. O Senhor tem nos dado essas novidades, o Seu Espírito tem operado, né, essa novidade de Operação Maravilha, que tem usado a minha esposa, a missionária Elizabeth. E ele tem feito essas maravilhas extraordinárias. É maravilhoso ver uma pessoa ser curada. Mas ver uma pessoa, ver um órgão saindo para fora do corpo de uma pessoa sem corte, sem anestesia, sem dor, enfermidades também, né? Câncer, tumores, como foi o caso da Vanessa, é muito gratificante, é algo maravilhoso que não temos palavras. E não é por mérito não, é porque o amor de Deus é grande mesmo. Não é por mérito nenhum não, mas é porque Ele nos ama mesmo e Ele tem reservado estas coisas para nós, né? Para os que creem. E eu vou ler aqui uma passagem nas Escrituras. Tem tempo? Tem tempo? Tem. Eu vou ler. Tem. A palavra prioridade aqui no programa, na Rádio Alfa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Muito bem. Eu estou aqui conferindo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9. 1 Coríntios. Os irmãos que estão em casa, pega a sua Bíblia e vamos conferir aqui 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9. Eu estou procurando aqui também, que minha Bíblia é das folhinhas fininhas, mas já encontrei. Vamos lá? Mas as coisas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Graças a Deus. Vocês ouviram este versículo repetindo, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou ou reservou para os que o amam. Aleluia. Portanto, pastor Melk, amados ouvintes da Rádio Alfa de Austin, do Rio de Janeiro, pastor. Do Rio de Janeiro. Nós estamos aí em todo o estado do Rio de Obrigado Janeiro. pela correção, pastor. Esta palavra fala com todos, para que possam, aqueles que não creem, como eu havia dito, que a palavra é para os dois, os que não creem, para que possam dar ouvido às coisas de Deus e abrir os olhos para as coisas de Deus.
Abrir os olhos para as coisas de Deus não é olhar uma coisa qualquer, né? Não é visualizar uma coisa qualquer. Mas abrir os olhos para as coisas de Deus é também abrir o coração. E se não abrir o coração, não compreenderemos. Não vamos nunca compreender se não abrirmos o coração. Ou seja, nós podemos comparar isso a Deus como chegar-se a Deus, conhecer os mistérios de Deus, comparar-se com a própria natureza. Porque a natureza, se você agredir ela, você vai ter... não vai dar certo. Se você agredir a natureza, qualquer natureza, se você agredir um animal, ele não vai te receber. Mesmo que já seja domesticado, que já seja adestrado, ele vai ter suas reações. Para você chegar num animal, né, se referindo à natureza, que também se refere à natureza, você chega de mansinho, você chega com carinho, você chega buscando, conquistando o animal, certo? Então, falando de natureza, né, não estou comparando a Deus a um animal, mas a natureza de uma maneira geral. Então, para se chegar a Deus, nós também temos que abrir o coração. Temos que chegar com humildade, com mansidão, certo? Com simplicidade. Ainda que nos achamos sábios, intelectuais, nós temos que chegar a Deus com mansidão. Se chegar a Ele agredindo, e eu digo isso, se chegar ao servo dele. Nós temos aqui no capítulo 13 de Atos, onde nos fala aquela passagem no capítulo 13 de Atos, de duas pessoas diferentes, um incrédulo e um que estava acreditando, que era o procônsul, né? Chegou a Paulo e ele creu profundamente, estava com desejo de ouvir a palavra. Mas tinha também um mágico incrédulo, e ele estava atrapalhando e estava junto com o procônsul para atrapalhar o procônsul ouvir a Paulo e se converter. E ele queria ver os milagres e ouvir o que Paulo tinha para dizer. O procônsul estava com o coração aberto. Mas, porém, o mágico, né, ele estava com Satanás, porque ele não creu e ainda atrapalhava e queria tirar a fé do procônsul. Hoje eu vejo muitas pessoas desse jeito. Às vezes até que se diz crente. No nosso meio também tem, né? Aqueles que, infelizmente, deixam se levar, né, pela incredulidade. Mas não é crente, pastor? Tem mas eu não estou dizendo que... claro, são alguns, que deixam de acreditar. Ou acreditam em Jesus, por isso são crentes. Acreditam na salvação, mas deixa de acreditar nas novidades do Espírito Santo. Deixa de acreditar naquilo que o Senhor reservou para os que ouvem, para os que creem, né? E às vezes muitos crentes estão deixando de ouvir, deixando de receber, estão limitando a Deus, limitando a Jesus e seus poderes, seus milagres. Limitam a Ele, patroniza só numa coisa só, como se Jesus só curasse de uma maneira, né? E no entanto não é assim, né? Todavia não foi assim, né? Então o Senhor, Ele sempre tem novidades, né? Nosso Jesus é aquele que chegou ali no poço de Betesda, chegou ali, né, próximo ao cego, e aí ele viu o cego ali desejando uma cura, né, para os seus olhos, e ele não visou curar, como eles já eram bitolados, vamos dizer assim, a curar no poço. Mas Jesus tinha reservado uma novidade, a saliva. Ele cuspiu no chão, fez o lodo e passou nos olhos do cego. Então ele tinha reservado essa novidade, certo? E Deus sempre tem alguma novidade. Para mim foi uma fruta. Começou com uma fruta. O senhor começou com uma fruta. Uma fruta. E resolveu em 3 dias. Né? O que eu estava sofrendo há 10 anos. É uma maravilha. Deus é tremendo. Então, para mim também, para mim começou com um bálsamo, né? Eu não tinha visto o Senhor, eu nem sabia que o bálsamo que estava, quando eu conheci a minha esposa, né? Uhum. Eu nem sabia que o bálsamo vinha do céu, aquele bálsamo, aquele cremoso, né? Aquela unção cremosa, cheirosa, que você sente na alma, aquele perfume. E eu não sabia que vinha do céu, mas eu disse, se é dessa mulher consagrada, é sagrado também. É verdade. Porque nesta unção está as orações dela. Interessante, pastor,
que eu não sabia, ela não tinha me revelado, ela não havia me conversado, que era do céu, e eu peguei a unção e cheirei a unção, e antes de conhecer assim tantos mistérios profundos como hoje eu conheço, eu senti o cheiro e disse: esse cheiro não é da terra. Oh, aleluia. Esse cheiro não é da terra, esse perfume. Esse perfume é do céu. Então, eu ainda disse a ela: irmã, eu já sei, a senhora orou e Deus pôs perfume do céu. Amém? Porque a Bíblia diz que nós temos o cheiro de Cristo, né? É verdade. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Muito obrigado, pastor, por essa palavra. Vou chamar aqui a pastora Elizabeth, que é a expectativa do público em casa e nosso público. Senta ali, minha querida pastora Elizabeth. Ai, meu Deus, que emoção. Depois de quase 30 anos de rádio, pastor, é a entrevista mais difícil que eu vou fazer. Porque bom, a glória e a honra é para o Senhor. Amém, né? glória a Deus. Mas é como se eu estivesse entrevistando aqui um anjo do Senhor. Amém. E o senhor está? E estou, né? Está. Literalmente. Literalmente. Ajuda ali, pastor. Bota o microfone mais perto da pastora Elizabeth. Essa pessoa humilde, simples. A paz do Senhor, minha pastora. A paz do Senhor. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os ouvintes. Deus abençoe. Para mim é uma honra estar aqui com vocês também. E assim, tudo novidade para mim, né? Novidade, um pouco de novidade. Mas eu estou muito feliz em estar aqui essa manhã de sábado, bonito. Quero ali agradecer. Olha o Buga ali, olha o Buga. Tem ali o meu produtor, tá aí caminhando para produzir. Tá produzindo, né? Tá produzindo. Ele vai caprichar, hein? Tem que ser o melhor. Para Deus é o melhor. Com certeza. Deus te abençoe. E todos que estão aqui presentes, Deus abençoe. Todos vieram ser uma bênção aqui hoje. E nós viemos ser uma bênção. Eu estou ali sentado olhando para todos e falando. Eu sei que Deus tem uma bênção para todos. Amém. Pastora Elizabeth, como é que começou esse mistério na sua vida? Eu estava lá, a senhora tocou em mim, meu filho do saiu, tocou na pastora Elizabeth, que está aqui presente, eu vi o coração dela ser expelido, eu vi a situação da Vanessa, e estava ao teu lado, naquela cura milagrosa. Quando é que começou esse mistério na tua vida? Pastor, muitas pessoas me perguntam quando começou, como que foi. Ou todos querem saber. Né? E todos querem saber, né? Mas assim, para mim é até difícil responder assim quando, porque o meu ministério começou, eu era muito criança ainda, né? Muito garota. Criança? Eu era muito criança ainda. 9 anos, 6 anos, por aí, ideia, lembra? Não, pastor, bem mais criança. Bem mais criança. De maneira que foi crescendo, foi descobrindo. Predestinação. De maneira que foi crescendo, foi descobrindo o mistério. Eu me lembro assim que... Eu me lembro as pessoas me procuravam com 4 anos de idade, 5, para me levar para orar com as pessoas, né? Me lembro assim, essa idade, muito pequenininha ali, as pessoas já levavam. E ali, às vezes a pessoa estava bem em estado terminal e eles já pediam licença, os médicos, né? Para me entrar até nos UTI, né? Esses lugares mais difíceis de entrar com a criança, mas sempre eu tinha acesso para entrar. Maravilha. Porque às vezes a pessoa acha que a burocracia hoje é muito, mas para criança esses lugares sempre foi difícil, era difícil, mas eu tinha um certo acesso para entrar. E eu vi ali, assim, os meus 5 anos de idade, orava com as pessoas ali, já via Deus levantar as pessoas que estavam em estado terminal. Maravilha. Então fica assim algo difícil. A questão da Operação Maravilha, como Deus chama para fora a enfermidade, também via acontecer muito assim dentro dos hospitais. Porém, era muito difícil porque eu tinha 5 anos de idade, uma criança com 5 anos de idade, se não fosse com a direção de Deus, não tinha como. Até porque criança não entra no UTI nem CTI, só permitido, só autorizado, é verdade. Então ali para mim era difícil, mas porém às vezes a família via aquele sinal, mas o Senhor já rapidamente consumia aquela enfermidade. Muitas das vezes o paciente levantava sadio ali, às vezes o próprio médico nem não via aquela enfermidade que saía. E o Senhor permitia que a família só visse, né? Visse aquele sinal. Mas também, às vezes que os médicos via também era
tão grande para eles que acabavam aceitando a Jesus ali naquele momento. Amém. Vi assim, muitas almas aceitando Jesus quando criança, através desses sinais dentro dos hospitais. Foi assim uma época difícil para mim, mas porém uma época também muito boa para esse lado. Porque me lembro assim um médico que me perguntou se fosse para você ficar aqui com a gente, você ficaria? E eu falei, não. Eu não posso viver só para uma pessoa ou duas. Também não posso fazer o capricho de 10 pessoas enquanto tem um número bem maior para me atender. E ficou assim bem gravado naquela época essa palavra que ele deu para mim ali, né? Quer dizer, o interesse do médico é que só ficasse ali para resolver o que ele não podia resolver. Resolveu, é isso mesmo. E sempre foi assim, a minha criança foi sempre assim, até os meus 15 anos de idade, eu tive assim uma vida bastante voltada para esse lado assim, de ir até as pessoas. Dos meus 15 anos, então, aí as pessoas já procurou mais a vir até a mim. Dos meus 15 anos para cá, aí as pessoas me procuram, começaram a me procurar, mas até os meus 15 anos eu ia, mas porém eu era levada, né? As pessoas vinham e me levavam. Teve algum momento que a senhora se assustou consigo mesmo de ver Deus fazer algo que a senhora jamais imaginava? Não, pastor. Nunca teve? Nunca assustei com nada, porque eu sabia Sempre quem estava isso. operando, né? Então, quando você não sabe, é assustador, porque, sinceramente, ver o fígado é um órgão maior que a gente tem, né? O órgão maior dentro do corpo. Então, você vê um fígado saindo para fora ali, se você não vê a graça de Deus, não vê o Senhor ali operando, é assustador.